E Olá, aí, boa tudo, noite. boa noite, tudo bem? Tudo bem, a senhora? Tudo bem, tô te vendo hoje. Olha, gente, que milagre! Hoje uma live milagrosa, ela finalmente, depois de trocentas lives, ela tá me vendo. Tô Boa te noite, vendo. Valdemar. Já tá aqui, né? É, gente, boa noite. Que bom, Tati, que bom que você está me vendo. Pelo Me jeito, ouve hoje vai, né? bem? Não vamos. Hoje Tô ouvindo, tô ouvindo. Não vamos nem elogiar muito, porque tá tudo funcionando. tá tudo muito certo, deixa tudo continuar muito certo, I- né? Que assim Isso. seja. Tá certo, né, gente? Então, hoje o tema de hoje, você quer apresentar ele, Tatiana? Pode ser. Nosso tema de hoje, a gente, na verdade, pensou em fazer até esse tema, trazer esse tema, porque algumas pessoas perguntam isso pra gente, e aí é interessante porque é um tema que dá pra gente abordar muita coisa sobre a apometria, né? Que é a pergunta básica se é seguro trabalhar com o mundo espiritual, né? E aí, o que que a gente quer dizer com isso? A gente sabe que na apometria, mas em outras técnicas também, a gente mexe com diversas energias. As nossas, as de quem a gente está atendendo, e energias às vezes que é, vêm assim, aparecem no campo, né? De outras pessoas, até outras situações, né? Como todo mundo sabe, de outras vidas. Então, existe, né? Acontecem coisas, né? E aí as pessoas falam, nossa, mas vocês não têm medo? Mas é seguro lidar com essas coisas, com essas forças, essas energias. Aí a gente resolveu trazer isso hoje para falar para vocês, porque dá para falar de um mundo de coisas e aí vocês entendem um pouco mais também vamos dizer, dos bastidores da técnica, que também é muito legal. Isso, exatamente, né? Então, feita a introdução aí da Tatiana, né? A gente se apresenta, a gente é terapeuta, né? Apometra, a gente trabalha junta, para quem não conhece a gente, né? Apometria tem algumas técnicas, tem algumas pessoas que trabalham individualmente, mas na maioria é trabalhado com duas pessoas ou mais, né? Então a gente acaba fazendo, vamos dizer assim, a apometria tradicional, né? Que é um terapeuta e outro um faz a terapia ali da questão, outro faz a captação, né? Você divide energia. Eu acredito que duas pessoas a energia fica mais forte também, fica mais, né, vamos dizer, um trabalho mais profundo a gente consegue fazer, né? Então, a gente está aqui, né? Terapeutas apometras falando sobre o nosso trabalho, exatamente que nem a Tati falou. A gente trouxe esse tema porque quando a gente comenta com as pessoas acontece isso. Acho que uma das primeiras perguntas é: mas vocês não têm medo? Né? Não é perigoso. E é interessante essa coisa do perigoso, né? Se a gente não tem medo, porque eu vejo muito que o mundo espiritual, ele é um mundo muito parecido com o nosso também. E a gente tem que ter os devidos cuidados, como a gente tem no nosso mundo, né, real, digamos assim. É como já dizia alguns filósofos, não vou lembrar o nome, né, obviamente, mas é como acima, assim, abaixo também é, né? Então, ou independente da dimensão que está, né, tudo é um espelho daqui de onde a gente vive. Então, né, acredito que não tem, é porque tem medo, porque é só a gente respeitar, não é porque a gente se, vamos dizer, se desdobra, né, de certa forma, para o mundo espiritual, que a gente vai aí achar que a gente é invencível. Como aqui. A gente não vai entrar em lugares onde a gente acha que, vamos dizer, são perigosos, ou a gente vai com uma certa proteção, ou a gente vai já até um certo limite, a gente não vai, né, ali entrar com dois pés na porta num lugar onde a gente sabe que, né, vamos dizer assim, não é muito a nossa praia. E mesmo, vamos dizer, onde a gente mora, onde a gente conhece aí,
a gente também sempre vai com muito respeito. Então, isso funciona para o mundo espiritual também, né, Tati? Sim, exatamente. É isso que a Mari falou, né, da segurança, né, das proteções. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas do mesmo jeito que a gente tem ferramentas para se proteger, vamos dizer, né, nesse mundo carnal, né? Esse mundo nosso aqui de carne e osso, que é isso, você evita lugares, ou você. Até proteção física mesmo, né? É, até uma roupa, uma coisa assim, às vezes você escolhe, né, por algum motivo até de segurança, né? Infelizmente, principalmente nós mulheres ainda temos que fazer isso, mas enfim, é um exemplo, Sim, né? Mas sim, assim, claro. no mundo espiritual também, boa noite, Márcia, boa noite, Boa Luiz. noite. No mundo espiritual também a gente tem essas proteções. São proteções diferentes, né? A gente tem diversos campos que a gente pode formar em volta da gente mesmo, né? A gente visualiza mesmo você envolvida ali por algumas imagens, né? E aí aquilo também te protege de uma certa forma, né? Mas tem diversas ferramentas que a gente pode usar para poder adentrar esses lugares, né? Essas energias, né? De uma forma segura, né? Uhum. É, sempre dentro do que nos é permitido também. Exatamente. Mesma coisa, né? Você não vai, por exemplo, entrar na casa de alguém do nada, né? Você vai tocar Uhum. campainha, você vai avisar a pessoa. A gente também, né, pede permissão para entrar e mexer ali. Né? Então, assim, esse paralelo que a Mari faz é muito legal, porque fica muito fácil de enxergar, né? Do mesmo jeito que a gente se protege aqui no mundo real, vamos dizer, né? No mundo físico, Uhum. a gente também se protege no mundo espiritual e tá tudo certo, né? Sim, com certeza. E a gente respeita muito, por isso que a gente fala sempre a importância de permissões. Que nem, primeiramente, a permissão da própria pessoa. Como a apometria ela é feita à distância, às vezes algumas pessoas querem que a gente faça para terceiros, né, que não sejam elas. Só que não tem como a gente fazer sem a pessoa autorizar, sem a pessoa saber. Tudo é muito conversado com a pessoa, a gente tem que entender, ela tem que entender o tratamento, tanto que muitas vezes, quando a pessoa tem muitas dúvidas sobre como que é o tratamento apométrico, a gente marca uma conversa só para explicar o que acontece, o que é, para ela ver se é isso mesmo que ela quer, né? Porque envolve muitas Uhum. coisas, né? A gente sempre explica. Você marcou uma sessão de apometria, ela vai ser feita de qualquer forma, né? Porque as energias já começam a ser trabalhadas a partir do momento que a pessoa marca, tanto na própria pessoa como na gente que é terapeuta. Então, essa energia vai ser expurgada de alguma forma, né, Tati, quando marca. É, Então, por isso que é muito importante a pessoa permitir aí o tratamento, ela saber, ela ter consciência do que é o tratamento da apometria e permitir, porque a gente não pode adentrar num campo onde a pessoa não quer se tratar. A própria espiritualidade dela não vai autorizar isso. E aí que está, por exemplo, o erro, talvez, né, a gente pode dizer, que é o quê? Se eu faço isso, aí sim a gente pode sofrer ataques, né? Que é o que as pessoas uhum, pensam, ah, mas você não sofre ataques? Por isso que a gente está falando muito de respeitar e respeitar diversas coisas, que é o quê? O livre-arbítrio da pessoa. A gente não pode obrigar alguém, ah, mas a pessoa está muito ruim, é aquilo que eu falo, né? A pessoa tá muito ruim, então, gente, é emergência, leva num pronto-socorro, não é apometria, uhum. né? Apometria é um tratamento interno da pessoa, muito pessoal, é um processo todo, né? São energias que às vezes ficam trabalhando por meses
E se a pessoa não quiser, não tem como. Então, essa aí é uma das regras que a gente sempre fala, né? Quando alguém pede para a gente fazer tratamentos apométricos para terceiros, a gente sempre fala: olha, a pessoa tem que estar ciente, a gente tem que conversar com a pessoa e ela tem que querer, né? Uhum. Pelo menos uma faísquinha dela, né? Um tiquinho dela tem que querer dar uma melhorada, senão não adianta, né, Tati? E principalmente porque a apometria, ela é mesmo uma técnica bastante profunda, né? E ela, como a gente mesmo até deu o nome, né, para o nosso atendimento aqui, a apometria consciencial, porque a apometria ela traz informações e percepções, né, para a consciência. Então é muito sério, na verdade, né? Muito importante assim. Então nem teria como, né, a gente fazer, por exemplo, um atendimento sem a permissão e a consciência da pessoa, né? Outro dia, por exemplo, me perguntaram se uma pessoa em coma, uma pessoa inconsciente, daria para fazer apometria para ela, né? E aí eu respondi assim, dá quando ela acordar, se ela quiser, né? Porque é isso. Como que você faria isso? Seria um parente que ia pedir e a gente mexe no campo energético da pessoa. É muito é, é uma intimidade muito grande, né? Sim. Então, assim, a gente está mexendo numa coisa muito sutil ali, né, com a Uhum. apometria. E ela traz mesmo as coisas para a consciência. Tanto que é tão forte que a gente faz o atendimento no mínimo a cada 30 dias. Né? A gente não Exatamente. atende antes desse tempo. Ah, quero fazer outra sessão para um assunto totalmente diferente. Não, não dá. Porque é o mesmo campo, é a mesma pessoa. Então vai mexer Sim. ali, né? Então é importante mesmo que a gente não é nem importante, né, Mari? É uma regra que a gente Uma regra. precisa ter a Exatamente. permissão da pessoa e a consciência, ó. A gente Uhum. explica como que funciona, o que que vai mexer, o que que vai acontecer, porque vão vir coisas, né? Então não é uma via de mão dupla, né? Não dá pra gente Sim. entrar ali se não tem a permissão. Sim, com certeza. E além disso, tem também toda a permissão e o respeito da própria espiritualidade ali, onde a gente sabe que o que está vindo, o que aparece, é o que está sendo permitido tratar. Tanto que às vezes a gente pega alguns casos assim, de alguns seres, vamos dizer assim, que estão com a pessoa, que não querem muitas vezes ir embora. Muitas vezes o livre-arbítrio deles mesmo é respeitado. De falar, ok, você quer continuar onde você está? Continue, né? É uma questão sua. Agora, você está tendo a oportunidade de se tratar também. Você vai se desconectar dessa pessoa, porque se veio é para tratar, mas você quer continuar onde você está, você continua. Agora, você não quer, né? Então, aí sim você está tendo a oportunidade de ser tratado, mas a desconexão com a pessoa é feita de qualquer forma, né, Tati? A gente Uhum. pode dizer dessa forma. Então, Sim, sempre a gente traz, a gente trabalha aquilo que é divino e a gente não força a barra, né? Eu sei que assim existem alguns apometras que acabam realmente aí forçando, né, um pouquinho aí a barra, mas a gente não, a gente tem todo esse respeito porque são seres também aí, cada um está no seu patamar de evolução. Existe uma questão, uma exclusão nesse caso, quando vem uma certa egrégora, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Tem egrégora que quando vem vai falar, agora você vai, meu filho, não adianta. Não adianta mas você voltar. mas mesmo assim é legal ressaltar, né, Mari, que mesmo nesse caso, por exemplo, a gente, vamos dizer, eu e a Mari, nós somos intermediárias ali do processo, né? Sim. Então, por exemplo, quando tem essa egrégora, e quando vem, né, essas questões espirituais, até vamos dizer, acima da gente, da mesma Uhum. forma que, por exemplo, a gente não interfere
né, tem esse livre-arbítrio, também existe uma força maior ali que nós, que a gente fala, opa, isso aqui tem que ser feito. A gente Sim, só está dando passagem, né? A gente só está operando ali exatamente. as ferramentas. Então, isso entra também na segurança, né? Porque a gente também tem que ter esse feeling de até onde eu vou, mas Uhum. aqui, isso aqui é maior que a minha alçada de Hellis Mortal aqui, né? Então, isso aqui vai acontecer né, e entra também na nossa segurança, a gente saber esses limites. E isso também, como a Mari falou, é de cada terapeuta, né? Cada um trabalha de uma forma. A gente opta por respeitar esses limites ao máximo possível, né? Acontece, por exemplo, de tem seres que a gente não consegue nem acessar, É. né? Não consegue, já aconteceu, né, Mari? Não consegue, tenta conversar, tenta ver se pode ajudar, não tem conversa, não tem papo. Aí a gente fala, ok, né? O meu limite é o limite dele e tá tudo certo, É, né? Então teve essa um. balança também. Teve um que foi muito interessante, né, Tati? Porque ele veio, ele meio que apareceu numa Uhum, primeira ali no tratamento da pessoa, e aí a sim. gente falou, ele vai ter, ele só foi uma limpeza mais geral e depois foi até, né, o da sua mãe, que a Uhum. gente já fez a live aqui também, que aí depois de 30 dias, de novo fazendo para. Aí ele realmente foi, vamos dizer, permitido aparecer. Mas na primeira a gente só resgatou mesmo ali a parte, né, dela que deveria ser tratada para encaminhar ali que a gente fala, né, para os médicos, para as que a gente também utiliza, né, essas ferramentas, essas egrégoras, as naves de cura, né, os médicos espirituais, tudo para tratar ali, que já deu uma boa melhora para ela, mas Uhum. vamos dizer, o ser que estava causando veio 30 dias depois aí, né? Ele deu uma E na parecida na hora, primeira, mas é, depois, né? e a gente até tentou acessar, né? Tentou ver, falar, olha, será que é para falar com ele, né? Vamos ver. Mas estava totalmente fechado, né? Não, Tava. não é agora. E aí a gente Então tá respeita, bom. né? É, exatamente. Até para a nossa segurança, porque às vezes a gente Exatamente. também vai mexer numa energia que não é para mexer, Uhum. aí sim pode ser que isso resvale, vamos dizer assim, de alguma forma na gente, né? Sim, com Então certeza. tem que ter esse escudo aí. Uhum. Não, com certeza, né, Tati? E, enfim, então é isso, é respeitar muito a pessoa, né? A pessoa querer, a espiritualidade deixar, entender o que ela está trazendo, entender o limite disso, né? Até onde vai, até onde a gente tem que respeitar, né? Que nem eu falei, tem uma egrégora que quando vê ele fala, é para resgatar mesmo, a gente já vai falar disso daqui a pouquinho. Mas agora a gente vai falar um pouquinho mais assim das proteções que a gente utiliza, né? Aí antes, Mas, durante, depois. Oi, pode. desculpa te cortar. Imagina, É porque a gente falou desse assunto, só para não perder esse gancho, claro. a Grazi fez uma pergunta aqui Ah, no é? chat, tá? Eu não É, tô. Gente, o acho que chat não tá aparece. coisando pra mim. Não, é porque acho que ela fez uma pergunta, não sei como funciona aqui no Instagram, mas talvez apareça só para mim porque eu tô no perfil, né? Hum, Aí não apareceu no chat, apareceu no outro lugar aqui para mim. tá. Mas Ah, acho que é enfim, nessa bolinha aqui, gente. Eu tô aqui dando uma é de uma réia, bolinha. tá? Porque. Eu só Não, mas descobri porque pode. apareceu um númerozinho ali, eu falei, o que que é isso? Aí eu Ah, mas cliquei. tá aparecendo pra você. Pra mim não aparece. É, Boa noite, é Grazi. porque Mas eu tô diga, Tati, no, já no que é. perfil. É. É. Ó, ela perguntou assim, ó, posso fazer uma consulta online pela minha mãe? Quer Hum, responder, Má? posso Mais ou responder. menos o que a gente falou anteriormente, né? Isso, mas não tem problema, a gente explica. É o que a gente estava falando anteriormente é que nessa questão, trabalhar com apometria, né? O quanto que isso vai, vocês não têm medo de trabalhar com isso, o quanto isso é seguro, né? Trabalhar com a espiritualidade, a gente está falando que a gente respeita alguns limites. Um deles é a permissão da pessoa. A gente tem a permissão da pessoa
e a permissão da espiritualidade. Então, a gente sempre prefere conversar com as pessoas. Tudo bem, Grazi, não tem problema. Ela está Sem falando que ela problema, chegou, a Grazi. gente já tinha falado, não tem problema. Pode ser a A dúvida gente... de outra pessoa. Isso, que a gente sempre pede que a outra pessoa saiba, que a outra pessoa permita, que a outra pessoa queira, né, trabalhar as questões, que a outra pessoa queira fazer a terapia. A nossa terapia realmente aí de apometria é somente feita online. Mas a gente, antes da sessão, né, como funciona? A gente conversa com a pessoa, a gente tem uma pré-conversa assim mais rápida, perguntando o que que você quer tratar num geral, resumidamente ela já fala. E aí quando a gente marca a sessão, ela dura 2 horas aí por volta, né? De 2 horas, pode ser no máximo, né? A gente fala. E aí a gente tem uma primeira conversa com a pessoa, perguntando um pouco mais, investigando um pouco mais aquela situação. E depois dessa conversa a gente faz a captação, tá? Então, assim, você pode, vamos dizer assim, explicar para ela, mostrar os nossos vídeos e tudo mais, que nem a gente falou anteriormente também, se a pessoa tem muita dúvida, a gente também marca uma conversa aí gratuitamente só para explicar, para tirar dúvidas, tá? Sobre como funciona e tudo mais. E aí, depois, né, na hora da terapia mesmo, no dia, tudo agendado, a gente conversa um pouco sobre a questão da pessoa com ela mesma, e aí, né, a gente faz o tratamento. Mas é o que a gente falou antes, não dá para terceirizar. Por exemplo, eu quero pedir um tratamento para minha mãe, para minha tia, ou para quem quer que seja. Né? A pessoa tem que saber, a pessoa tem que autorizar, tá? E tem que querer também. Se ela tiver com alguma questão, ela tem que querer tratar aquela questão, tá? Que nem ela tá falando, minha mãe é espiritualista, ela acredita em tudo. Que nem a gente fala, né? É muito importante a pessoa, vamos dizer assim, ter algumas crenças de certa forma, porque acreditar, vamos dizer assim, no mundo espiritual, em vidas passadas também, que a gente trata bastante, né? Então, isso é importante, porque talvez não faça sentido para uma pessoa que não acredito em vidas passadas, não acredito no mundo espiritual, sou totalmente cético, talvez não faça sentido essa terapia, né? A gente não está aqui para convencer ninguém, né? Mas sim, por exemplo, não, para mim faz muito sentido. É uma coisa assim, a pessoa sente, né, Tati? Tipo, não, para mim Uhum. eu realmente acredito nisso, eu realmente, para mim faz muito sentido. Então a terapia da apométrica faz muito sentido. Mas tá respondendo a Grazi aqui, é isso, a pessoa tem que autorizar, tem que saber e a gente conversa com ela antes para saber realmente. E depois de 30 dias também tem o retorno para saber como que ela passou durante esses 30 dias, como que foi para ela, o que que ela sentiu, quais foram as percepções e tudo mais, tá bom? Tem mais alguma pergunta, Tati? Não, ainda não tem. Aliás, falar para o pessoal, se alguém tiver pergunta, pode mandar aí pelo chat ou esse balãozinho de perguntas, que eu não sei onde é, mas ele aparece aqui. Aí a gente vai respondendo. Quem estiver vendo gravado também pode colocar nos comentários que a gente responde depois mesmo, depois de terminar a live. Não tem E problema. isso mesmo. Por nada, Grazi. Se tiver dúvida ainda, fala com a gente. Depois a gente explica. Isso mesmo. E vamos então aqui continuando com a nossa pauta, né? Aí a questão de proteções, então, né? Que proteções, que tipos de proteções a gente faz antes, a gente faz durante, a gente faz depois. Em questões pessoais, eu e a Tati a gente faz quando a gente está junto, antes de começar, a gente faz algumas proteções juntas, né? A gente visualiza, que nem a gente tem a pirâmide azul de Arcanjo Miguel, a gente tem, que nem ela também fez o reiki da chama verde, né? Então, eu tenho uma ligação muito forte com a grande fraternidade branca, então, né, eu tenho, né, eu canalizei esse reiki da chama verde, então a gente tem o escudo esmeralda, que é um escudo de proteção também. Tem a esfera
esfera lá de chumbo que faz, tem tubo de luz, então durante, assim, antes do tratamento a gente faz, mas cada uma tem ali a sua questão, né? Eu tenho, por exemplo, alguns cristais, algumas mentalizações que eu faço já no dia, ou na verdade as mentalizações são todos os dias, né? O agradecimento por mais um dia e tudo mais. E isso eu faço diariamente. E a Tati tem as proteções dela também, né? Uhum. Pessoais. Não sei se ela quer falar um pouco sobre. Uhum. Então, eu queria falar que, inclusive, é interessante isso, porque a gente já aprende essas proteções quando a gente faz o curso de apometria, né? A primeira coisa que você aprende são as proteções, porque justamente, de novo, né? É um campo, às vezes, até muito denso, que a gente mexe, então é muito importante estar protegido, né? E aí, a gente aprende essas visualizações que a Mari falou, né? A pirâmide, a esfera, né? O tubo de luz, tem um casulo de luz também, e tem proteções que às vezes vêm também intuitivamente, né? Às vezes a Sim, gente canaliza proteções, né? exatamente. Então, você vai fazendo, né, as proteções. Normalmente a gente usa o estalo, né? Eu, pelo menos, costumo usar o estalo dos dedos, que a gente também usa na apometria, que no caso Megamari a gente usa a mesa apométrica, né? Que é uma outra ferramenta. Hoje eu Mas eu mostro em aqui, outro momento. isso que aí é muita informação, mas é uma ferramenta bem completa que a gente usa no atendimento e ela também serve para proteção e para limpeza da Isso. energia depois do atendimento, né? Então tem essas visualizações, né? E é uma coisa que a gente já usa logo de cara. E é interessante falar, eu pelo menos, acho que a Mari também, quando a gente tem atendimento marcado, eu costumo, que nem a Mari falou, todo dia eu faço lá meus rezos, minhas orações, eu já também me protejo, né? Mas quando a gente tem atendimento marcado, marcou atendimento, eu já começo todo dia a fazer lá bonitinha minha pirâmide, Uhum, a gente já começa a proteção, porque marcado um atendimento, aquela energia já está acontecendo, né? O tratamento uhum, já tá. Claro que no dia a gente vai mesmo fazer, se reunir, eu e ela, e fazer, né, a técnica, vamos dizer. Mas aquela energia já estava andando ali, né? Às vezes a gente até já comentou também em outras lives. Às vezes a gente sente coisas que a gente sabe que não são nossas, uhum. né? Então, ai, tô com uma dor de cabeça, tô com muito sono, não tem motivo para eu estar assim. Aí a gente já é macaca velha, né, mano? Aí a gente já fala, Sim. peraí, isso aqui não é meu. Então é isso, por isso que é importante as proteções, porque elas também fazem a gente enxergar essas coisas. Se você está muito envolvido ali, você vai achar que aquilo é seu, que aquela dor é sua, Uhum, que aí você não vai entender nada, né? Então é legal porque a proteção ela barra mesmo, ela faz uma parede. Aí você fala, opa, isso aqui sou eu, isso aqui é outra pessoa, né? E aí a sim. gente também trabalha com essa relação, né? Não é uma coisa que você, isso aqui é dela, devolve para ela, não vou sentir mais. Uhum, Mas também é um trabalho para a gente, né? Porque a gente já começa a perceber como aquela pessoa está sentindo o trabalho. uhum. Então, as proteções são bastante importantes para criar essa, como se fosse uma parede, né? Vamos dizer, que a Sim, gente sim. consegue discernir as coisas. E essa questão do discernimento que você está falando vem para a questão também da gente fazer constantemente, que é diariamente, na verdade, ou a cada minuto na nossa vida, que é a questão aí da higiene mental. Então, assim, né, pensamentos, a gente sabe que como ser humano, a gente tem muito pensamento, a gente pensa diversas coisas. E quando a gente trata, principalmente com espiritualidade, a gente, né, as pessoas falam de ataques espirituais e até falando um pouco sobre isso. Muitas vezes esses ataques, as pessoas falam, a gente não tá vendo, não sei o quê. Muitas vezes eles são mentais, eles pegam
nos nossos, às vezes, nossos medos, nossos calcanhares de Aquiles, né? Nossas fraquezas, onde aqueles seres vão tentando penetrar, né? Sabe aquela coisa, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fica, por exemplo, algum pensamentinho obsessivo ali, daquilo ali e tal, e você entra naquela energia, e aí que tá a grande questão, né, de se entrar nisso. Então, meditações, são muito importantes, equilíbrio dos chakras sempre, né? Eu sempre falo, até como terapeuta mesmo, que trabalho aí com chakras. Na apometria a gente trabalha disso, a gente fala disso em outro momento, mas os, os chakras a gente sabe que eles se desalinham super facilmente. E a gente, pelo menos todos os dias aí, tá equilibrando eles de alguma forma, tem formas super simples. Por quê? Porque os chakras desalinhados também vão aí, né, ajudar essas energias que vêm de fora a estarem implantando coisinhas aí, né, na nossa mente e vamos dizer uma certa manipulação, sim, mas por isso que nem a Tati está falando, não só energeticamente, não só o que acontece, às vezes o que a gente sente, às vezes a gente sente questões físicas. Teve uma vez que eu e ela a gente falou, nossa, a gente sentiu uma dorzinha de cabeça hoje. E aí, só que Uhum. eu nunca sinto dor de cabeça, a Tati também, né? Super difícil. Então a gente já sabe, ah, não, já vamos atender, a gente sabe que não é nosso. E não é uma dor de cabeça que fala, nossa, né, que coisa. Você já sente a pontadinha, você fala, opa, né, já dá aquele estalo, opa, isso aqui não é meu. E os pensamentos, a mesma coisa, para não adentrar aquela energia, sempre estar observando. Por isso que eu falo, muito de minuto a minuto, de, opa, isso aqui não é um pensamento meu. Da Uhum. onde isso está surgindo. Então aí não tem, às vezes as pessoas pensam, né? Ah, você tem que fazer grandes mágicas ou tudo, né, para isso, que nem tem essas proteções que se faz, mas às vezes é só cuidar dos próprios pensamentos, ter clareza, ter autoconhecimento de quem você realmente é, o que você realmente quer, o que você realmente pensa, né? Quais são os seus valores para você saber que aquilo ali que está vindo não é seu. Então, também tem essa questão. É, exatamente. É o que a gente chama de higiene mental do terapeuta espiritual, né, Mari? Que Isso. também a gente aprende, né, quando aprende a técnica, de também a gente sempre ter um pensamento correto, né? A gente sempre se policiando para não ter pensamentos mesmo Uhum. negativos, né? Porque como a gente já mexe, às vezes, com um lado mais de sombra, é isso que a Mari falou, né? Se você tá, tipo, tá reclamando de alguém, tá sentindo uma inveja, aí você fala, opa, porque isso pode ser uma armadilha até, né? Uma coisa que, falando da Exatamente. segurança de novo, né? Porque, assim, o fato é que, por a gente mexer com essas energias mais densas ou mais complexas, vamos dizer assim, né? Porque pode ser uma energia super positiva, mas é complexa, né? Então, por a gente mexer com isso, existe também um outro lado que não quer que a gente atue na luz, vamos dizer assim, né? Então, às vezes acontecem mesmo de sofrer ataques, né? Então, por isso que é importante também a gente ter essa higiene mental, né? Os campos de proteção. Não adianta nada fazer campo de proteção e tô pensando mal, né? Da Não minha adianta. colega. Não adianta. Então, assim, a gente tem que mesmo andar na linha, né? Falar o português, assim, tem que andar na linha, porque tudo tem que estar ligado, né? E se é seu, se Isso. não é. É. Então, é bastante informação, né? Por isso que a gente fala, é seguro mexer com o mundo Sim, espiritual desde sim, que você esteja equipado com todas essas ferramentas, né? Se você der uma exatamente. distraída, às vezes é isso, vem um ataque e você fala, por que que eu tô chateada? Por que que eu tô deprimida?
E aí você Hum, fala, ah, tá, alguém tá querendo que eu não mexa esse exato. pauzinho aqui, E né? Também acontece. esse Mas tem é, mais, só para não tem mais, esquecer, vai. tem mais uma pergunta, tá? Mas pode Tá, só terminar para esse raciocínio. terminar o Aham, pensamento aqui, já que você está falando, essa questão que a gente está falando da higiene mental, tem muito a ver com aquela questão bíblica que é o quê? Orar e vigiar. sim. O que que é esse orar e vigiar? É isso, é eu falar, a cada minuto você realmente está vibrando ali no, que vamos dizer, a oração, independente de que oração for, ela, se você fizer ela, né, da forma, não, tô realmente querendo me elevar, tô realmente com uma intenção de me trabalhar, você vai realmente ali se elevar. E o vigiar é exatamente isso, é o vigiar o que que tá vindo a todo minuto, a todo instante. Não Uhum, é, né, ficar neurótico com tudo, mas assim, pô, realmente, o autoconhecimento, por isso que a gente fala, o autoconhecimento, a percepção das coisas traz muito isso. E uhum, quando que eu chego, né, as pessoas pensam, então eu vou ser iluminado, quando eu chegar na minha iluminação, eu nunca mais vou precisar ficar vigiando, vou relaxar. Não, o iluminado tem que continuar também vigiando, tomando conta aí dos pensamentos e tudo mais. Isso é um trabalho diário, é um trabalho é, muitas vezes minuto a minuto. Eu estou escovando os dentes, pô, vem um pensamento ali, né? Vamos dizer, ruim, que eu me senti mal. E começa a analisar, pô, por que que veio esse pensamento? Tem uma questão de uhum, autoanálise também aí. Pô, isso é meu? Muitas vezes eu relaciono, né? Pô, eu tô relacionando, esse pensamento veio, me trouxe uma sensação ruim, aí eu falo, pô, eu tô com uma sensação ruim, o que que será? Pô, foi aquilo ali que eu pensei. Mas aí eu vou buscar por que que eu tô pensando isso. é, Aí muitas vezes a gente acha, nem tudo é espiritual também, tá, gente? Não coloca tudo uhum, na conta da espiritualidade. Porque muitas vezes foi, não, eu ouvi alguém falando alguma coisa que desencadeou em mim uma série de pensamentos. Às vezes eu vi uma notícia que também desencadeou em mim uma série de pensamentos que fez com que eu tivesse esse sentimento, né, mais desagradável. E às vezes é aquilo, por isso que a gente fala, a gente vai analisando, né, essa higiene mental que a gente está falando, que é isso. Opa, mas peraí, esse aqui não desencadeou, ele veio de repente. Aí, opa, esse não é meu. uhum, Esse aqui não tem sim. questões minhas. Então tem um trabalho também de autoanálise constante, a gente pode dizer, né? É basicamente a atenção plena do budismo, né? Isso, Você tá a todo exatamente. instante Todo alerta, né, instante para ver. atento. É, É exatamente. mesmo. Podemos fazer a pergunta da Grazi aqui? Pode, pode. Ó, ela falou assim: e por exemplo, uma doença física, consigo resgatar alguma causalidade da vida pregressa? Vou começar respondendo aí. Tudo bem. Consegue sim, Grazi. Na verdade, a apometria, a gente fala muito do mundo espiritual porque ela atua nesse campo, né? Vamos dizer assim. Mas a queixa que a gente recebe pode ser física, pode ser emocional, pode ser espiritual e pode ser mental, tá? A gente já atendeu pessoas com síndrome do pânico, com crise de ansiedade, já atendeu pessoas que tinham fobia de animais, pessoas que tinham vício, que queriam parar de fumar, pessoas com questões físicas, que muitas vezes o físico também, o que acontece? O físico, ele normalmente ele acaba refletindo, ele acaba recebendo um reflexo de outras áreas, né? E aí pode acontecer isso, mas também pode acontecer de uma questão física sua ser totalmente ligada, por exemplo, a um trauma de uma vida passada, né? Então, um exemplo que a Mari dá que eu acho muito bom. Por exemplo, a pessoa tem. Normalmente ela fala medo de água, mas vou botar mais no físico. Ela tem falta de ar, por exemplo, né? E aí já tratou, já fez tudo que podia, não descobre. E aí na apometria às vezes aparece, por exemplo, que ela morreu afogada numa vida passada e ela não consegue respirar
até hoje, né? Assim, porque existem muitos vínculos inconscientes, né? Mas que a gente vai trazendo, né? Conforme a gente vai voltando. Então, é possível, sim, uma questão física. E aí, como eu te falei, pode ser um reflexo de algo emocional, algo espiritual, ou uma questão totalmente física mesmo, né? Que você carregue, mas é possível ver e é possível tratar na apometria também, né? E muitas vezes essa questão até se dissolve, se resolve ou melhora muito, né? Porque Uhum. questão física também a gente está um pouco dependente do nosso corpo físico que está Uhum. aqui hoje, né? Então não adianta também, o corpo tem suas limitações, né? Mas em alguns casos, a gente teve até um caso, inclusive, esse exemplo que eu dei, de uma melhora de asma mesmo, né? Era uma outra questão, aí era uma questão mais emocional, que a gente mexeu na questão e melhorou o físico, né? Mas é Uhum. possível, sim, partir do físico. Sim, com certeza. E lembrando, uma coisa que eu sempre lembro para as pessoas é: dá para ajudar a tratar o físico, mas lembrando, somos seres completos, né? A gente tem na nossa aqui, né, quando a gente fala de terapia holística, a gente fala disso tudo. Somos seres com muitas facetas. Então, às vezes, uma coisinha só tá ligada ao espiritual, né, o energético, o físico, o emocional, o mental. São várias facetas. E a gente fala, não troque, né? A apometria ela acaba sendo um complemento aí, por exemplo, para um tratamento físico. Então, se tem alguma questão física muito forte, a gente sempre pergunta para a pessoa: você está fazendo tratamento médico? Não deixe o tratamento médico, o tratamento espiritual vai ser um complemento. Eu acredito muito nisso, nessa parte holística, que somos várias facetas aí de várias questões e tudo agrega para estar ajudando a gente em alguma questão, né? Só, Com né, tá? certeza. Eu não, né, eu sempre me tratei assim com várias coisas, com médico, com, né, questões mentais, questões emocionais, né, florais, por exemplo, e a questão espiritual, que a gente é esse ser aí todo com várias questões e tudo ajuda, tá? Sim. Só para E fazer essa. todas as terapias e todas as medicinas também têm o seu mérito e a sua função, né? Então, uma não é mais importante que a outra de jeito nenhum. Isso, muito bem. Você quer falar mais alguma coisa sobre proteção, Tati? Eu ia só fazer uma observação que a gente falou aqui das proteções e a gente falou do equilíbrio dos chakras, né? No nosso Instagram já tem alguns posts, a gente ainda está fazendo, a gente faz uma vez por mês, sobre os chakras, a gente está fazendo uma série. Aí quem quiser ver, tem lá, inclusive tem dicas para equilibrar, né? E em breve também tá lá na nossa listinha, a gente também vai fazer um post sobre as proteções, porque essas proteções a gente usa na apometria, tem algumas que são bem específicas, né? Mas qualquer um pode fazer também, né? Vocês, as pessoas que estiverem vendo, podem fazer, né? Então a gente também vai depois fazer uma publicação lá sobre as proteções e como colocar em prática, porque ajuda bastante. Sim, com certeza. Tem mais alguma pergunta, Tati? Não, por enquanto não. Tá. Podem mandar, gente, mas ainda. Todos desalinhados por aqui. Ah, então pronto, já vai lá ver nossos posts do alinhamento dos charts. Isso, que vai ajudar bastante. Então, agora a gente vai partir para o nosso próximo tópico, que são as egrégoras espirituais que trabalham com a gente. Como eu falei antes, tem uma egrégora espiritual que são o quê? Os seres espirituais. A gente, na nossa apometria, a gente trabalha muito com a grande fraternidade branca. Nem eu tenho uma relação muito forte, né, com a fraternidade branca, e na maioria das vezes são eles realmente que ajudam a gente, né? Os médicos também espirituais. A grande fraternidade branca, você conhece? A Graça está perguntando aqui, você gosta, né? E aí, eu tava
eu estava falando antes que a gente, né, ali, muitas vezes, quando vem algum ser que está obsediando ali a pessoa, e ele quer continuar no lugar dele, a gente deixa. Mas tem uma egrégora que vem, que a gente sabe que quando ele vem, ele vai resgatar de qualquer jeito, que não tem como a pessoa teimar. E essa egrégora é a egrégora de Arcanjo Miguel. Quando o Arcanjo Miguel vem, a gente sabe ali, né? A gente fala, vixe, vai ter que ir. Tem alguns que vêm ali, por exemplo, né, os seres do raio verde, a gente sabe que é mais para cura, ali, né, equilíbrio, refazer o corpo, tudo mais. Cada um ali, né? Alguns trabalham amor incondicional, outros trabalham a iluminação, que é o espírito encontrar o seu próprio caminho. O Saint Germain, a gente tem a questão ali da transmutação, então o rubi dourado, né? Mas a gente sabe, ele vem bastante, inclusive, aí, né? Que é o Arcanjo Miguel. É. Quando ele vem, a gente sabe que o resgate vai ter que ser feito de qualquer jeito. O ser não tem muito como lutar, porque ele, quando vem, ele vem forte, né? Então, toda essa egrégora que é do raio azul ali, ele quando vem, né? Esse que eu estava falando antes, ele vem muito forte, ajuda a gente bastante. E geralmente até tava falar uma curiosidade aqui para vocês saberem. Hoje eu estava num lugar e tava um vento muito frio, tava vindo um vento para as minhas costas muito frio. E a moça que estava na minha frente, ela sabe que eu trabalho com essas coisas, né? Ela ficou me. Aí eu falei, nossa, tá vindo algum vento muito frio de algum lugar. Ela olha para trás que é um espírito. Ela brincou comigo. Eu falei, não é não, porque frio de espírito é diferente. E tava vindo mesmo um vento gelado porque tava um ventilador ligado. Ela quis me brincar comigo, né? Falou, olha pra trás. Eu falei, não precisa, se tivesse, eu não precisava nem olhar, né? Mas aí eu falei pra ela, eu brinquei com ela. Eu falei assim, não, mas frio de espírito é diferente. Eu falo, se vocês quiserem saber qual que é a diferença, frio de espírito, ele vem de dentro, ele é no osso, parece, sabe? Uhum. Parece que tá, Dá tá aquele arrepio dentro. assim, você fala, opa, Isso, mas só cuidado, que também não se é você frio, sentir não. arrepio toda hora, não fiquem É, desesperados, não. gente, é diferente. É diferente. Porque a gente sabe que quando a gente vai fazer um resgate, a gente começa a sentir muito frio por dentro, né, Tati? A gente começa, nossa, Uhum, tá ficando frio, tá ficando, né? Não, não é aquele que nem tem filme aí que mostra, por exemplo, filme de terror, principalmente, né? Quando tem, que a pessoa começa a soltar arzinho gelado pela boca. Claro, é uma coisa muito figurativa, não chega a ser nesse uhum, nível, né? Mas assim, que realmente a gente sente é um frio interno, não é um frio que você está sentindo que vem de fora, que nem eu estava sentindo hoje, né? Que eu falei para ela. Mas é um frio realmente aí muito interno. Então, só para vocês saberem aí uma curiosidade que a gente já, quando a gente vai fazer um tratamento, a gente já começa a sentir antes, a gente sai, a gente vai, a gente sabe que, né? A gente vai para um outro, para um lugar que tá é, meio frio, e com isso a gente já sabe mais ou menos o tipo de resgate também, a uhum, gente já sente, né? também. O É, quanto que é, talvez. E geralmente nesses vem Arcanjo Miguel. E ele uhum, geralmente já está lá. é, E é muito interessante, porque você sente que assim não vai, o ser ali não vai conseguir fluir. Ele veio para ser resgatado mesmo. Mas aí é que nem a gente fala, a gente sempre respeita. Quem tá falando, a gente é um veículo. Quem está fazendo o resgate é a egrégora do Arcanjo Miguel. Eles têm essa especialidade, eles têm esse poder, né? É tudo muito, né, a gente fala, é feito de acordo com o divino. Então, foi autorizado divinamente que aquilo ali ia ter que ser feito de qualquer forma. De qualquer forma, de qualquer forma por eles, né? Não é de qualquer forma. E a gente tem outras questões, que nem a gente fala, Saint Germain, é transmutação de energia, né? A gente tem ali a chama verde, que tem lá todo o equilíbrio dos corpos, às vezes eles estão muito
deteriorados. Enfim, a gente tem a equipe que tira chip, que tira implante, tem várias egrégoras aí que são trabalhadas, né, aí com apometria. Uhum. É, essa questão da egrégora é legal porque, assim, que nem a Mari falou, né? Arcanjo Miguel tá bastante presente e tal. Tanto eu quanto ela temos uma ligação forte, né? Com o Arcanjo Miguel, com a Fraternidade Branca, né? E também é interessante porque, assim, a gente tem os nossos mentores da apometria, né? Assim como a gente tem nossos mentores do tarô, nossos mentores do reiki, né? O reiki mesmo da chama verde, tem o reiki de Arcanjo Miguel, inclusive, e tal. Então, assim, essas egrégoras, esses mentores específicos, vamos dizer assim, eles vão orientar e canalizar o nosso trabalho de uma determinada forma. E aí, tudo faz sentido, tudo se amarra, né? Porque, por exemplo, o fato de eu e a Mari trabalharmos juntas, né? E toda a nossa história até a gente chegar aqui, que aí dá outra live, né? Não vou entrar Uhum, nesse detalhe. uhum, Mas assim, uhum. o fato de eu e ela trabalharmos juntas com a apometria, né? O fato da minha egrégora ser conversar, né? Ser semelhante, parecida com a dela. E de fato, literalmente elas se conversam, porque eu e a Mari a gente recebe recado uma da outra, né? Por, por intermédio do superior. E, Hum. mas é muito legal, porque isso também determina como funciona o nosso atendimento como dupla, né? Porque a minha egrégora e a dela estão interligadas, e isso faz com que a gente atenda de uma determinada forma, com um determinado enfoque, ou até mesmo telepatia, bem isso Nossa, é mesmo. A impressionante. gente, a Mari fala assim, olha só, esse recado aqui é para você, presta atenção, porque veio aqui para mim, mas é seu, tá? Aí já passa. Ou é telepatia mesmo, né? Às vezes a gente vira uma com a outra e fala, nossa, eu tô pensando tal coisa. Ah, então, justamente, já vou continuar porque eu tava pensando a mesma coisa. É, E aí vai, né? é muito É assim. interessante. Mas, é, e aí também as pessoas que chegam pra gente para atendimento, também não é à toa, né? São pessoas que estão precisando dessa energia que as nossas egrégoras formam, né? Então, tudo tem um sentido. E as nossas egrégoras têm um papel fundamental de proteção também, né? De novo, entrando aí recapitulando o tema da live. As nossas egrégoras protegem a gente totalmente, né? Tanto de acontecer isso, por exemplo, vem uma força mais forte, né? Vem o Arcanjo Miguel, vem uma egrégora toda ali de cura, de tratamento, para nos auxiliar mesmo, porque, de novo, a gente é um canal de transporte e a gente tem nossas limitações também, né? Então, nossa egrégora nos protege muito de diversas formas, tanto no atendimento quanto, sei lá, tá andando na rua e acontece alguma coisa, aí você já fala, opa, já vê aquela luzinha assim, falar, isso aqui talvez seja um tipo de ataque. Ou, né, de novo, a gente já falou isso mil vezes aqui, mas eu acho um exemplo muito bom. Quando a gente vai fazer atendimento, acontece de tudo, minha gente. Acontece de eu estar indo, né, me encontrar com a Mari para atendimento, o metrô para, carro bate, começa a chover, acaba o sinal do celular, vai fazer live, cai o Instagram, acontece essas coisas, né? Então, a gente tem já os sinais e as proteções de que, opa, tem alguém, né, tem alguma coisa aqui que não tá querendo mexer. E as egrégoras são imprescindíveis para isso, assim, porque é elas que seguram a bronca, né? Então, elas também tornam seguro o trabalho com o mundo espiritual, né? É Hum, fundamental. hum. Grazi está Eu, falando aqui, inclusive, igual quando a gente vai para o centro espírita. Às vezes é, quando a gente vai trabalhar espiritualmente, parece que tem algumas energias que elas não querem que você vá, porque elas sabem que elas vão ter que sair exatamente. dali, né? Uhum. Porque é isso que é interessante, né? É legal isso que a Grazi falou.
tanto na apometria como em qualquer técnica que a gente mexe no campo energético, né? Não vou nem falar espiritual só, mas no campo energético, a gente não está mexendo só no nosso, por mais que a gente tenha um foco, vou no centro espírita porque eu estou precisando melhorar. Mas às vezes está precisando melhorar porque tem algo ali sugando sua energia, tem alguém ali que, né? Às vezes, muitas vezes esses espíritos não têm consciência mesmo, né, gente? Pelo amor de Deus, também não fiquem em pânico que tem alguém do seu lado, literalmente, tá? Mas é isso, às vezes é uma força que tá te sugando, né? Tá te minando ali. Então, é isso que a Mari falou. Quando você vai resolver alguma coisa, isso acontece na nossa vida, né? Você vai resolver um problema familiar. Às vezes alguém já quebra o pau com você porque assim, a pessoa não quer que mexa ali. Mas para você mexer em você, você vai mexer no outro. Então, né, tá tudo interligado. Por isso que é importante ter essa proteção, porque é como se fosse um castelinho de cartas, né? Você vai mexer uma carta e você tem que tirar bonitinho para não cair a outra, né? Então, altera muita coisa, né? É, uma coisa influencia a outra, né? Hum, A Graça está falando da chove, cai rodovia, é pior que é, acontece umas coisas é mesmo isso. para impedir. Eu vejo dentro de casa, Tati, estou tentando isso, vai se proteger, o importante é que nem, se você procurar na internet, principalmente hoje em dia, com tanta informação, se você achar proteções espirituais, você vai achar milhares, acredito. Você tem Inclusive para que, casa. inclusive para casa. É. Eu acredito muito, sou daquela, você pode experimentar várias, inclusive, mas faça aquelas que fazem sentido para você. Às vezes, por Uhum. exemplo, estou dando um exemplo, tá? Um Pai Nosso faz mais sentido para você do que ficar visualizando um campo de luz branca. Você se sente melhor ali e tudo bem. É aquilo que a gente fala. A gente tem que fazer o que faz sentido para você. Se você quer, às vezes, que nem Shiva, eu gosto muito de Shiva, né? Ele tem essa energia da transformação, que nem a gente fala, né? Da destruição, é o destruidor, muitas pessoas falam, vem com uma imagem negativa, mas eu vejo que é uma energia que sempre está transformando. Então, às vezes, fazer um mantra, por exemplo, né, para Shiva, já, né, para quem, é isso que eu tô, para quem se identifica, já faz sentido. Às vezes, né, alguma outra entidade que seja, né, de qualquer religião, que seja o seu santo, o seu anjo da guarda. Então, essa é a dica que eu dou. Veja aquela proteção ou exercício de proteção, que pode ser, que nem eu falo, oração, visualização, qualquer coisa que faça sentido para você. É isso que é o mais importante. Tem que bater com, sabe? Você falar, pô, isso aqui faz sentido para mim. Então, Uhum. porque tem muita gente, ah, não, ó, primeiro você precisa fazer isso, depois você precisa fazer isso, e você começa a fazer mecanicamente e começa a não fazer mais sentido nenhum para você. Então é muito importante, quando você vai fazer questões de proteção, ver o que realmente é para você, o que, né, você se identifica, o que ressoa com a sua energia. Com certeza. Hum. Temos mais alguma pergunta, Tati? Não, pergunta não tem. Então é isso, tá, Grazi? Faz dessa forma. Vai Hum. aí vendo e vai experimentando. Eu sempre gostei muito de experimentar. Falei, pô, isso aqui funciona, esse aqui eu não gostei tanto, esse aqui é melhor para mim. Eu gosto, por exemplo, eu tenho uma identificação além ali da chama verde, que a Grazi falou que ela é ali do raio rubi. Eu, eu sou do raio verde já, mas eu me identifico muito com o Arcanjo Miguel. Já me identifiquei, teve uma época que eu me identificava muito com Saint Germain também. Então eu sempre ficava usando. Muitas vezes eu usava uma espiral violeta, né? Que era ali. Hoje em dia eu uso mais a pirâmide do Arcanjo Miguel. Para mim faz muito mais, sabe, ressoa muito mais com a minha energia hoje em dia. E é isso, aqui a gente fala todos os dias é aquilo, pô.
hoje essa pirâmide não está fazendo tanto sentido para mim. Ah, acho que eu vou fazer a esfera ali de chumbo ou tubo de luz, tem ali, enfim, vários exercícios aí visuais. Ou hoje eu vou orar para o meu anjo da guarda, que nem falou, hoje eu vou fazer um mantra para Shiva, enfim, né? Temos várias opções. Aí a gente tem que entender realmente o que ressoa com a gente, né? Tem mais alguma pergunta, Tati? Não, não tem Uhum. pergunta não. Eu queria só, é, antes da gente finalizar, fazer um apanhado, assim, dar um geralzão, porque eu tô pensando aqui, pode ser? Pode, claro. Tá. A gente já acabou nossos tópicos, né? Já, Já falamos de tudo, eu acho. já. Agora é Nunca a gente livre. consegue falar de tudo, tudo, né? Mas agora é livre. Não fala isso não, que... Não, tô brincando. É É que a só Tati é geminiana e geminiano. Não pode falar isso, gente, pra geminiano. Agora é livre. Não tem como. Tô brincando. Não, eu queria só dizer assim que eu acho que essa pergunta, né, como a gente falou no começo da live, a gente fez essa live porque muita gente pergunta isso pra gente, né? Se é seguro trabalhar com o mundo espiritual, se a gente não tem medo desses ataques, né? Essas coisas. É, e eu diria assim, para mim, eu acho totalmente seguro, tá? É, existe sim, né? Não dá pra gente também dizer que são só flores, né? Eu falo que desde que eu fiz o curso de apometria, eu sempre falo isso. Eu acho que quem resolve trabalhar com essa técnica tem um chamado muito forte e tem, por exemplo, eu não teria conseguido trabalhar com apometria alguns anos atrás, né? Alguns poucos anos atrás, né? Então, assim, eu só comecei a estudar apometria agora e foi um longo caminho, né? De fazer o curso, me formar e tal, e começar a trabalhar com isso. Porque hoje eu entendo melhor e me desenvolvi também nessa parte espiritual, né? Eu acho que a apometria não é uma técnica que dá para você, quer dizer, tudo dá, né, gente? Mas assim, não é muito difícil, eu acho que é uma técnica se a pessoa começar pela apometria, né? Porque é muito complexo, tem essas questões, isso realmente aí também não vou amenizar, né? De fato acontecem as coisas, de fato tem hora que a gente fala, cara, alguém não quer que eu mexa aqui, né? E isso vem pra cima da gente, né? Mas é como a Mari falou no começo, a gente também se protege no dia a dia, na vida, né? Eu lembro que quando eu era mais nova, eu sempre tive medo de filme de terror, coisa de espírito, eu morria de medo. Eu via, tanto que eu não vejo filme de terror, mas quando eu ainda via, eu não dormia, eu ficava assim, tal. E mesmo assim, quando alguém me perguntava, falava assim: "Ah, mas você tem medo de espírito, tal?" Eu tinha naquela época, mas eu falava, sempre respondia assim: "Eu tenho mais medo de gente do que de espírito." Porque assim, lá no fundo, eu acho que eu já, né, ia trabalhar espiritualmente lá na frente, algo me dizia assim, é, eles não podem te fazer mal da forma que um ser humano, por exemplo, pode te fazer mal fisicamente, entendeu? Até pode chegar nesse ponto, mas assim, eu já tinha consciência, né? Em algum lugar de mim existia essa consciência. E hoje em dia, eu fico super tranquila, assim, e é isso que a Mari falou. A gente. Pois é, Grazi, eu também sempre falei isso e morria de medo. Hoje eu ainda tô mais de boa. Mas a gente tem contato, né? A gente percebe, a gente tem esses arrepios, tem essas coisas que você sabe que não é seu, mas é o autoconhecimento, é a consciência, né? A partir do momento que você entende o que é aquilo, você fala, ah, isso aqui talvez seja um ser que não está tão consciente, né? Alguém. Aí é isso, aí você vai se proteger. E sempre, gente, isso é importante também. Sempre com muito respeito a esses seres, né? Porque assim, eles não são menos ou mais, a gente não é.
menos ou mais que eles, né? A gente não é mais importante porque a gente usa a Não pode técnica ser arrogante da de forma apometria, nenhuma. exatamente, de forma nenhuma. Até porque a gente não sabe a relação que a gente tem com eles. Então, às Uhum, vezes, um desses seres que você fala, nossa, o ser tá destruído, totalmente inconsciente, fazendo um monte de coisa que está prejudicando outras pessoas, que coisa errada, jamais. uhum. Porque a É. gente não sabe os motivos daquilo que está acontecendo. E às vezes, aquele ser pode até ser você, numa outra vida, Uhum, numa outra personalidade que aparece ali, né? Então, uhum, é sempre um aprendizado, né? Então, acho que assim, respondendo a pergunta da live, eu diria que sim, que é seguro, porém tem que saber o que está uhum, fazendo, sabe? Tem que saber onde está mexendo, tem que saber se proteger, tem que saber pedir ajuda para a egrégora, tem que saber trocar energia com a parceira, porque às vezes uhum, eu ou a Mari a gente fica fraca mesmo, né? Porque é muito intenso. E uma doa energia para outra, uma faz um tratamento na outra, opa, peraí que eu vou te ajudar a uhum, colocar uma cor aqui, uma luz, né? Então, assim, é seguro, mas é um campo que você tem que ir pisando, na minha opinião, né? Você tem que ir pisando aos uhum, pouquinhos para ir reconhecendo, né? Saber. É uma areia movediça, né? Você não sabe onde você está uhum, indo, uhum, né? E, enfim, só queria fazer essa conclusão porque ficou na minha cabeça isso, né? Eu acho uhum. que tem muito preconceito também com o mundo espiritual. Todo mundo tem muito medo e a gente tem medo do desconhecido, né? A partir do Exatamente, momento por que isso. você conhece, que você começa a ter contato, que você começa a entender por que que esse ser tá aqui me assombrando, vou falar bem, né? Uhum, Você começa a entender, você fala, ah, tá, então peraí, amigo, eu vou te ajudar. Em vez de, ai meu uhum. Deus, tô com medo, né? Não vou olhar para isso. Exatamente. É aí que nem a gente falou ali, quando a gente está trabalhando o mundo espiritual, a gente não pode de forma alguma ser arrogante. Na maioria das, depois em uma outra live a gente vai explicar, mas na maioria dos nossos atendimentos eu acabo ficando na parte de doutrinação. E sempre vem muito assim, transmite amorosidade para esse ser, Hum, acolhimento, sabe? Não julgar. Eu já vi, eu trabalhei muito tempo com apometria e eu já vi muito doutrinador, vamos dizer assim, querendo meter o dedo na cara ali, olha. E assim, sempre quando eu tô fazendo, né, esse trabalho com a Tati, sempre me vem muito assim, olha, o respeito, o amor. Olha, você, que nem eu falei, a não ser que venha a egrégora de Arcanjo Miguel que ele quer resgatar mesmo, é isso que você quer fazer, é aí que você quer ficar, tudo bem. A gente tá te dando a oportunidade de você ter uma outra vida, de você seguir com a sua evolução. É a sua oportunidade. A gente está aqui para te ajudar, a gente não está aqui para te julgar, a gente só veio fazer o tratamento ali daquela pessoa mesmo, que ela pediu, ela teve o merecimento dela, porque foi isso que veio, mas se você quiser continuar nesse seu caminho por um outro, até você querer o seu momento, porque é assim que, vamos dizer, as forças trabalham. Dessa forma, o respeito, é isso que a gente chama de livre-arbítrio. Olha, tá, você segue o seu caminho, mas sempre com muito respeito, com muita amorosidade. Quando as pessoas falam do poder da energia do amor, e não é um amor um clichê que a gente tá com o seu relacionamento a dois. Não, realmente é aquele amor incondicional de você. Esse amor que eu tô falando é de você respeitar o outro ser do jeito que ele é, da forma que ele é, do caminho dele, da experiência dele, porque aquela experiência é aquilo que a gente fala. Será que uhum. se a gente trilhasse o mesmo caminho desse ser, vivesse as mesmas experiências, será que a gente não estaria fazendo igual? Porque nem todo mundo, a gente não trilha igualzinho, né? O mesmo caminho que todo mundo. A gente pode até trilhar o mesmo caminho, mas os passos são diferentes. Talvez um pare em um lugar, outro pare em outro, outro vê, olhe para o céu, outro, tem um laguinho ali, vou lá. E, né, cada um vai chegar, vamos dizer assim, no, ali.
É que final, eu não acredito que exista final, mas vai chegar ali em algum lugar de formas diferentes. Talvez chegue no mesmo lugar, mas de formas diferentes. E cada um vai ali ter seus desafios, seus tropeços, e isso tem que ser muito respeitado. É isso que eu entendo que é espiritualidade, né? Quando ela vem, que ela está orientando a gente a isso. É, seja respeite, muito respeito, seja amoroso, porque é aquilo, não tem como algo, vamos dizer, te atacar, te prejudicar, se você tá ali, olha, eu tô aqui para te ajudar, eu tô te Uhum, respeitando, não tem porquê. Você quer seguir seu exatamente. caminho, siga. E eu sempre falo, né, em geral, porque É, né, a gente fala, tem toda uma egrégora em volta da gente. Sempre falo, você sabe quem tá aqui, né? Você sabe que daqui ou você sobe ou você fica, a gente respeita. Você quer, a gente tá te dando a mão. Você não quer, siga seu caminho, eu sigo o meu, você segue o meu, a egrégora segue a dela. E quando você quiser ser resgatado, eles estão, né? Você já viu que eles estão aqui para te ajudar nesse caminho. Ah, não quero, então tá bom, não é seu momento. E é isso que eu sempre falo. Respeito e amor, né? Essa emanação de amor, de acolhimento, isso, vamos dizer, exclui a maioria dos problemas que as pessoas têm quando trabalham com isso e têm ataques espirituais. acho que a maior proteção é já começar pelo amor. Já Exatamente. tá, né, mais da metade do caminho protegido, porque aí realmente É. já começa pelo lugar que todo mundo tem que estar, né? Independente de julgamento, independente do que está fazendo, né? Todo mundo E a gente pode merece ter pensar acolhimento. nisso. E isso, a gente pode pensar nisso não só, que nem eu falei, assim como aqui no nosso mundo terreno, é no mundo espiritual. Alguém que Uhum. vem, né, para você te atacando, ah, não sei o que, tal, que nem aconteceu, vamos dizer rapidamente aí. Oh, vem aqui, vamos tomar um café, vamos tomar um chá, vamos conversar, É. sabe? Vamos, né? A gente entra num acordo, não tem problema. É tudo uma questão aí aqui tem, e é aquilo, tem gente que não quer. Ah, não, eu não quero. A pessoa não quer abrir mão, né? Mas se a pessoa aceita, vamos dizer, o seu acolhimento, não, vamos conversar direito, vamos ver o que aconteceu, vamos ver onde dá para chegar num acordo, com certeza tudo fica bem, tudo se resolve. Uhum. É que nem a gente tá falando dos seres que não querem é, sair de onde estão. Ah, então tá, então segue seu caminho. A mesma coisa aqui. Ah, não, eu não quero resolver, eu quero ter razão, pronto, acabou. Eu não quero conversar, não quero acordo, não quero nada. Então tá bom. Então a gente você segue seu caminho, a gente fica assim. Mas quando você quiser, a gente tá aqui para conversar, não é mesmo? Então é isso que eu falo. O mesmo jeito que a gente trata, né, as pessoas que a gente acha respeitoso e tudo mais aqui, lá, né? Lá, que não é tão lá, né? No mundo espiritual, a gente também é a mesma coisa. Uhum. É, com certeza. E aí a gente também não fica com rancor, né? Ah, não, Exatamente. tanto aqui quanto lá, né? Uhum. Não quer conversar, não quer. Tá bom, né? Que nem você falou, você vai para um lado, segue o seu lado, eu sigo o meu, né? Não precisa ficar, ai, nossa, mas não quis me ajuda, né? Ah, tô aqui para ajudar e não quis. Não, né? É a opção de cada um, tá tudo certo. Exatamente. Exatamente. É isso aí. Tem alguma Isso pergunta aí. por aí, Tati? Não temos mais perguntas por enquanto. Então tá bom. Então, gente, é isso, né? Essa nossa live aí explicando um pouco sobre, né, o mundo espiritual e tudo mais para vocês entenderem até. E é aquilo, qualquer pergunta que vocês tiverem, né, deixa aí nos comentários. Esse vídeo também vai estar em outra plataforma. Deixem aí. E a gente sempre que a gente vê, a gente responde. Bom? Obrigada, Tati, por mais uma live.
Não tem Obrigada, pergunta Mari. porque a gente não sabe nada, Grazi tá falando. Só sei que nada sei. A máxima é Não de quem? é? Aristóteles, eu tô pagando mico. Acho que é. Acho que não. Se você tiver, eu também tô. Que acho que é dele. Mas gente, eu Ai, só sei que quanto mais a gente sabe, a gente só sabe que a gente não sabe de nada mesmo. É isso, né? Pra gente, muitas vezes, a é, gente fala, olha, cada experiência é um crescimento. A gente fala, olha, não passamos por isso. A vida é assim, né? Enfim, agora se deixar também começa com as filosofias, vai embora, né? vamos fazer uma live só de filosofia, Mari. Isso. Mas Mas agradeço também, agradeço a parceria, mais essa live. Agradeço a todo mundo que participou aí, quem assistir depois também. Muito obrigada e mandem perguntas, mesmo que não saibam nada. Grazi, pode começar por alguma, não tem problema. Pode começar o que é apometria, a gente responde. isso, isso, com certeza. Obrigada, então, também aí a todos que viram, visualizaram. É, mês que vem a gente tem outra live aí, se vocês quiserem deixar também sugestões de temas, curiosidades sobre apometria ou sobre o mundo Uhum, espiritual, pode deixar aqui que a gente conversa também sobre, né, Tati? com certeza. Sim, adoramos ideias. Podem deixar. Isso. Tá bom, então. Obrigada a todo mundo aí. Ótimo resto de semana e até a próxima. Obrigada, gente. Boa noite. Até Tchau, mais. tchau. Tchau.